muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa mensagem é a solução de Deus para nossas fraquezas. Será que Deus tem solução para as fraquezas da nossa vida e para os momentos onde estamos fracos e desanimados? Hebreus vai nos responder isso. Hebreus capítulo 4, verso 16. Coloque-se em pé se você puder, em reverência à leitura da palavra do Senhor. Hebreus 4, 16. A palavra de Deus diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Senhor, nós temos a Tua palavra aberta diante de nós e rendemos-Te graças por isso. Há muitas pessoas nesse mundo que gostariam de ter o privilégio que nós temos e não podem. E nós aqui, estando reunidos, podendo falar da Tua palavra, meditar nela com liberdade. O que nós rogamos, ó Pai, é que tal liberdade não seja mal usada por nenhum de nós, ao ponto de desprezarmos aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nessa noite. Mas que, pelo contrário, tendo esta liberdade, também demos liberdade ao Teu Espírito para falar ao nosso coração, convencer-nos das nossas necessidades e trabalhar como Ele bem quiser. É assim que nessa dependência nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. Conheço um pastor e parece que Deus, Ele tem predileção por fazer isso que eu vou dizer agora. Por vezes nós olhamos apenas para o exterior dos pastores, apenas aquilo que você vê fora, mas não imaginamos o quanto Deus teve que derrubar esses homens para que eles fossem minimamente úteis. E Deus faz isso. Ele derruba e Ele liquida primeiro, para depois usar como a vontade dEle quiser. Conheço um que num tempo de desânimo e fraqueza, tantos problemas e dificuldades haviam se abatido, que ele havia chegado a uma encruzilhada, ou desistia de tudo, ou abandonava tudo, porque a tristeza, o abatimento, a decepção e os problemas, e até mesmo as dificuldades de toda sorte, haviam se abatido de tal forma sobre ele, que ele precisava tomar uma decisão sobre o que fazer. Tudo indicava que o mais propício era desistir, abandonar, mas que bom que, ao invés de, diante das fraquezas e das lutas, ao invés do abandono e da desistência, ele se levanta e brada: mas eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele não me abandonou nem no começo, nem Ele me abandonaria agora. Por que desistir se eu sirvo ao Senhor a quem sirvo? Isso é verdade. Nós não precisamos desistir em momento algum. Nós temos um Deus maravilhoso, um Senhor incrível e bondoso, que está sempre pronto a estender a sua mão a todos nós, pastores, diáconos, membros da sua igreja. Todos os crentes têm a parceria e a compaixão do Senhor Jesus Cristo em todo momento à disposição. Este convite, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, parte disso. Parte de quem Jesus Cristo é e de quão bom Ele é conosco. Eu preciso, para chegar até esse verso, iniciar no capítulo 3, bem no princípio do capítulo 3, mantenha sua Bíblia aberta comigo. Hebreus capítulo 3, verso 1 diz assim: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão,
Esse por isso no início do verso 1 é porque antes no capítulo 2 e também no capítulo 1, ele havia falado de todas as qualidades de Jesus Cristo como nosso intercessor e da sua capacidade, principalmente no capítulo 2, de interceder pelas nossas fraquezas. Ele havia dito que Jesus é maior que Moisés, é maior que os anjos, é maior que os antigos sumos sacerdotes. E por isso, então, nesse verso ele diz, considerai a Jesus Cristo. O que ele está nos dizendo é, fixe os seus olhos em Jesus Cristo, coloque nele toda a sua atenção. E este é o grande segredo das fraquezas e de como vencer as dificuldades. A solução de Deus para as nossas fraquezas parte deste ponto, tem os seus olhos fixados em Jesus Cristo. É isso que a Bíblia nos ensina. 35 anos depois de crer em Cristo, olhando para aquilo que é a minha própria experiência, eu posso dizer que sempre os meus momentos de fraqueza foram quando eu tirei os olhos de Cristo. Os coloquei mais nos homens, em mim mesmo, ou em perspectivas, e não na realidade de quem é o Salvador. Por isso o autor diz, considerai a Cristo Jesus, fixem os seus olhos e não tirem os seus olhos de Cristo. Este é o segredo de nos mantermos fortes. O autor também vai descrever a nós um pecado que afasta os homens das bênçãos de Deus. E nós vamos depois entender porque ele está fazendo toda essa sequência. Primeiro nos dizendo, fixe os seus olhos em Cristo. E no capítulo 3, versos 17 a 19, ele vai usar um exemplo. Os hebreus estavam muito bem acostumados e sabiam bem da história de Israel. E a parte da história de Israel que o autor vai usar é a sua saída do Egito e os 40 anos que eles peregrinaram no deserto, visando chegarem à terra prometida. A partir do verso 17 ele diz, mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Ele vai tratar sobre repouso e descanso. Como nós descansamos em Cristo. Como nós nos fortalecemos em Cristo. E nesse ponto ele fala que Deus prometeu um lugar de descanso para o povo de Israel. Por causa da incredulidade deles, grande parte daquele povo morreu no deserto e não entrou no repouso do Senhor. Por causa da incredulidade do coração deles, eles foram incapazes de chegar até onde Deus os queria levar. E notem o que diz o verso 11, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Sim, Deus tem um repouso e um descanso para cada um de nós. E sabe o que nos impede de provar desse repouso? Incredulidade. Você sabe o que significa ansiedade? A Bíblia, quando usa a palavra ansiedade, também usa a palavra divididos. Sabe por quê? Porque alguém ansioso é alguém dividido entre confiar no seu próprio braço e confiar no poder de Deus. Ele tenta fazer as coisas ao mesmo tempo que ora pedindo que Deus as faça. Mas ele pensa que Deus está demorando demais e Deus não está sabendo lidar com a situação. Então ele passa ele mesmo a tomar as decisões e tomar as atitudes que precisam ser tomadas. Ele não sabe se ele confia 100% em Deus ou se ele confia 100% naquilo que ele é capaz de fazer. Isso é ansiedade. Inquieto, dividido. E aqui o autor nos chama a atenção que o povo de Israel, ele não adentrou em grande parte a terra prometida e ao repouso do Senhor por esse motivo. Até que ponto eles confiavam em Deus? Até que ponto eles faziam eles mesmos? E o autor é claro ao dizer que eles não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então, ele vai nos dizer assim no verso 9 do capítulo 4, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Sabe quem é aqueles que ele está escrevendo essa carta? Esta carta é escrita um pouco antes, e como eu citei nessa manhã citando Pedro, 1 Pedro, ela é escrita um pouco antes do Império Romano passar a perseguir a igreja.
No capítulo 13 de Hebreus, você pode ler que o autor diz que eles sofreram o espólio dos seus bens. No capítulo 11, falando da fé deles, ele diz que eles moravam em cavernas, tinham os seus bens tirados, que é exatamente o espólio, eram roubados dos seus bens pelo Estado. Muitos desses que estão aqui, ouvindo esta carta a quem lhes foi escrita, tiveram que deixar a segurança das cidades, moraram em cavernas, perderam as suas terras, perderam o direito à segurança, à educação, e alguns anos depois, 1 ou 2 décadas depois, talvez um pouco mais, o Império Romano então aumenta a sua perseguição e muitos deles são mortos no Coliseu Romano e nos coliseus que eram nas arenas que eram espalhadas pelas cidades. Eles pagaram com a vida a sua fé. Então eles estão vivendo isso. Eles estão vivendo um tempo de dificuldade, de incerteza. Quem já leu o livro Mártires do Coliseu Romano pode perceber um pouco do que esses irmãos passaram. Então, nesses momentos de incerteza, de fraquezas, de dificuldades, o autor se dirige a eles e diz o seguinte: olha, saibam de uma coisa, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Ainda existe um lugar de descanso para todos nós. Eles pensavam unicamente na terra prometida. E o autor diz a eles, não, se houvesse um descanso, Deus não teria prometido outro, Josué teria dado descanso lá a eles, ele diz no verso 8, mas ainda resta um repouso para o povo de Deus. Ele está dizendo, não percam o ânimo, não se desesperem, Deus deu um lugar de descanso a todos nós. No capítulo 4, versos 14 e 15, ele diz assim, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então ele está dizendo que a solução de Deus para nossas fraquezas é a intercessão de Jesus Cristo por nós. Nós temos um sumo sacerdote que ele pode sim compadecer-se de nós. Você pode pensar nas piores dores que você já passou, não só dores físicas, também aquelas dores que chamamos de psicossomáticas, ou dores emocionais, ou de certa forma atribulações na vida espiritual. Você pode pensar nas piores dores que você pode passar nesse mundo. Sabe por que Jesus é tão incrível? Cada dia que eu conheço mais Jesus Cristo, eu fico lisonjeado de poder estudar sobre Ele e de provar da vida dEle na minha vida. Porque Jesus, Ele simplesmente passou por tudo isso. Não há nenhuma dor, não há nenhuma dificuldade, não há nada na minha vida que Ele já não tenha vivido quando esteve aqui. Isso me traz algo que me ajuda muito e me fortalece pelo seguinte, quando eu peço algo a Ele, quando eu exponho a Ele as minhas dores, é como se Ele me dissesse, olha meu filho, eu sei de tudo isso, eu vivi cada uma dessas coisas. Ele foi desprezado, Ele foi traído, Ele foi humilhado, tudo que nós podemos pensar que um ser humano foi, Jesus foi, e por isso Ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Então, quando o autor escreve este verso 16, ele quer nos dizer duas coisas. Primeiro, nos encorajar a usar a intercessão de Cristo em nosso favor. E segundo, dizer-nos algo que é maravilhoso. Deus deseja que homens pecadores como nós se aproximem dele através de Jesus Cristo. Sim. Deus deseja que homens como eu e você nos aproximemos dele. Notem, ninguém me conhece melhor do que Deus. Nem a minha esposa, nem a minha mãe, nem os meus filhos, nem nenhum de vocês. Deus sabe como eu sou terrível. E Deus sabe principalmente como eu sou teimoso. E eu louvo a Deus pela paciência dEle. Às vezes eu oro e digo, Senhor, como que o Senhor pode ser tão paciente comigo? Por muito menos, em muito pouco tempo, eu já perco a paciência com qualquer outra pessoa. Mas quando eu vejo o Senhor agindo comigo, o Senhor age com tanta paciência. E é verdade. O que Ele quer nos encorajar é o seguinte, nós sabemos quem somos.
Nós sabemos dos nossos pecados, nós sabemos das nossas falhas, nós sabemos da nossa impiedade, do nosso coração pecaminoso. E Deus está nos dizendo assim: você aí, ei você aí, que sabe muito bem quem é, se achegue com confiança ao trono da graça. Notem, Deus não está sendo enganado, Deus não está sendo iludido. Ele está convidando exatamente eu e você para isso. Se achegue, venha, há um lugar de descanso e fortalecimento para você. Eu sei muito bem quem você é, você não me engana. Eu sei tudo do seu coração e da sua vida, e mesmo assim continuo a te convidar: ei, você, venha. Se achegue ao trono da graça. Então Ele vai nos ensinar algumas coisas. No verso 16 ele diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. E para falar do trono da graça, eu preciso falar também de algo que é o contrário do trono da graça. A Bíblia diz aqui que a graça tem um trono, mas a palavra de Deus também diz que a morte tem um trono. A morte e o pecado. A Bíblia diz, em Romanos vai falar isso, que a graça tem um reinado, mas que a morte e o pecado também têm seu reinado. Você sabe bem o que diz Romanos 5,12: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O reino da morte inclui todos, sem exceção. O reino da morte inclui todos nós e não exclui ninguém. Nós já nascemos debaixo do reino da morte. Nós já nascemos debaixo do reino do pecado, ao ponto de Romanos 5, 14 e 17 dizerem o seguinte: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão. Sabe quem são esses? Adão pecou voluntariamente, e por isso ele morreu. Aqui ele está incluindo crianças que nascem e morrem no mesmo dia. O que elas fizeram? Qual o pecado que elas cometeram? Outros que nascem e são incapazes de, na sua consciência, ou seja, são incapazes de definir ou discernir o certo e o errado, e morrem também. Sabe o que ele está nos ensinando? O reino da morte não exclui ninguém. Eu e você, e todas as pessoas nesse mundo, nascemos debaixo do reino da morte. Nascemos debaixo do reino do pecado. Este reino inclui todas as pessoas deste mundo, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Romanos 5,17 diz: porque se pela ofensa de um, a morte reinou por esse, ou seja, a partir do pecado de Adão, a morte passou a reinar sobre todos os homens. E observe a consequência disso em Romanos capítulo 6, versos 20 e 21. Porque quando éreis servos do pecado, é isso que o ser humano é. Ele nasce servo, escravo do pecado e está livre da justiça. Então o verso 21 diz: e que fruto tinhais então das coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. O reino do pecado e da morte recompensa os seus servos com a morte. O reino do pecado e da morte concede como prêmio, como galardão a todos aqueles que estão debaixo dele, a morte. Esse é o prêmio dela. Esse é o prêmio que você recebe por servir à morte. Agora, a história começa a virar quando nós lemos aquilo que Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 15. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. É interessante isso. Você sabe que a morte morreu? Há um livro muito interessante, se você puder ler ele, diz assim, o título é A Morte, da Morte, na Morte de Cristo. Eu vou dizer de novo. A Morte, da Morte, na Morte de Cristo. Então quer dizer que na morte de Cristo a morte morreu. É isso que o texto está ensinando. Cristo venceu o reino da morte. A morte de Cristo venceu o reino dominado pela morte. E então Romanos 5,21 nos diz assim: para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida por Jesus Cristo nosso Senhor. Na morte de Cristo, Ele conquista
a vitória. E agora não mais a morte reina em nós, mas a graça reina em nós. É a graça de Deus que agora reina, a bondade de Deus sobre a nossa vida. Se éramos antes escravos do pecado, agora a Bíblia nos ensina que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo e nos atingiram. E Romanos 5,20 é muito claro quando diz: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Sabe o que o pecado fez? Matou todo mundo. Sabe o que a graça faz? Dá vida a todo aquele que crê em Cristo. Quando ele fala do trono da graça, ele começa a dizer o que o trono da graça é capaz de fazer. E Efésios 2,8 diz o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Foi isso que o reino da graça conseguiu. Ele nos traz salvação. Agora, salvação a quem? Nós estávamos mortos no reino da morte, perdidos, aniquilados, caminhando apressadamente para o inferno, por uma condenação certa e sem escapatória. Quando Jesus vem e vence a morte, a sua graça nos oferece salvação. E Romanos 3,24 diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em quem? Em Jesus Cristo. Este é o trono da graça. Se um dia estivemos debaixo do trono da morte, agora que conhecemos Cristo, estamos debaixo do trono da graça. E vamos usar nossa mente para nós pensarmos isso. O que você pensa de um trono? Eu sei que, acho que foi ontem ou anteontem, houve o casamento de um príncipe, não é? A televisão mostrou a realeza e todas aquelas coisas, não é? Toda a pompa e circunstância disso. Então é fácil de nós pensarmos. Quando nós pensamos num trono, o que nós pensamos? Majestade, glória, opulência, não é? Como que você chega diante, e é interessante que, observando as imagens, existe a rainha lá da Inglaterra, existe o esposo dela, que não é o rei, né? Ele é o príncipe lá. E quando você nota que ela está caminhando, ele fica um passo para trás. Notou isso? Ele não caminha do lado dela. Ele caminha para trás dela. E quando todo mundo está de pé, então ela chega, se assenta, e daí que as pessoas vão se assentar também. Toda a pompa, toda aquilo, as regras que existem para você chegar diante de um trono. Agora, quando você vai para a Bíblia fala, por exemplo, Isaías 6, lembra? Eis que eu vi o quê? Deus assentado aonde? No seu alto e magnífico trono. E ele diz: olha, ai de mim, eu sou um homem pecador, eu vou morrer, eu vi o Deus da glória. Em outros textos a Bíblia fala do trono da glória, do trono de majestade. Em Apocalipse fala do grande trono branco, onde os ímpios serão julgados. Vamos falar verdadeiramente, todos nós temos um certo receio para chegarmos diante de um trono. Lá está o rei, lá está a rainha, lá está alguém de autoridade, mas você notou o convite que há aqui? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Esse é um trono que você não precisa ter medo para chegar. Não. No Velho Testamento, o que representava o trono de Deus, a arca no Santo dos Santos, podia ser visitada apenas uma vez por ano pelo sumo sacerdote. Conta a tradição que quando ele entrava no Santo dos Santos, ele tinha uma corda amarrada ao tornozelo, que acaso ele tivesse pecado e morresse lá dentro, eles não podiam entrar lá para tirar ele. Então, se eles vissem isso e demorasse para sair, eles puxavam, diz a história. Mas a realidade é que apenas um homem entrava diante do trono de Deus apenas uma vez por ano. Quando veio Jesus, e João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 3 anos e alguma coisa depois, Jesus morre na cruz. E lá dentro do templo, lá dentro onde aquele véu separava as pessoas de Deus, acontece uma coisa: quando Jesus morre, aquele véu se rasga, de cima a baixo. Imagina a cara do sumo sacerdote, dos sacerdotes e dos levitas. Olha, todo mundo está vendo o que tem dentro lá do Santo dos Santos. Sabe qual era o recado? Não tem mais separação. Todos que quiserem, entrem. É um convite. Se acheguem, entrem ao trono da graça. Sabe por quê? Porque agora já não é simplesmente um trono de glória.
A partir do dia em que Jesus se assentou à destra de Deus nos céus, o trono de Deus passou a ser o trono da graça. Não mais o trono, continua sendo o trono de glória, mas agora ele é o trono da graça. Se antes era incapaz de qualquer ser humano chegar lá, a partir do dia em que Jesus Cristo, homem, se assentou à destra de Deus, está aberto a todos nós. Esse é o convite. Você já pensou bem nele? Deus está nos convidando para termos comunhão com Ele todos os dias. E Ele diz o seguinte: com confiança. Em Hebreus 10, 19, Ele disse: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Nenhum homem até aquele dia tinha ousadia para entrar no templo, morreria se isso acontecesse. Agora Ele diz: tendo, irmãos, ousadia, vamos, se acheguem. E eu vou usar um exemplo com vocês. A parábola do filho pródigo mostra bem a situação de um filho de Deus ainda imaturo e depois a situação de um filho de Deus onde Deus trabalhou e agora chega pronto para se tornar maduro. Aquele pai que o recebe é uma figura do próprio Deus. Aquele filho vai para a terra longínqua, desperdiça tudo aquilo que é do seu pai, o seu pai colocou nas suas mãos, ele desperdiçou tudo, e isso é uma figura da nossa vida. Nós podemos desperdiçar a vida que Deus nos deu lá na terra longínqua, podemos desperdiçar todas as habilidades, os anos de vida que Ele nos deu, jogando tudo isso fora. Mas talvez no final da vida, nós lembremos que temos um pai. Ele está lá na terra longínqua. Enquanto ele gastou tudo, ele não quis voltar. Enquanto os amigos abandonaram, ele não quis voltar. Enquanto foi cuidar de porcos, ele não quis voltar. Enquanto estava com fome, ele não quis voltar. Ele só voltou no dia que entendeu: eu aqui pereço, ou seja, eu estou morrendo. Eu vou morrer nesse lugar. Daí ele fala o seguinte: irei ter com meu pai, porque lá todos os jornaleiros dele, todos os trabalhadores dele têm pão para comer. O meu pai é bom. E depois de fazer tudo o que ele fez, ele volta. Normalmente os judeus esperariam que o pai nem olhasse para ele. Mas a imagem que nos é transmitida é o seguinte: ele está vindo talvez sobre uma colina, e na outra colina está a casa do pai, e o pai está na frente da casa, olhando e esperando o dia que ele voltaria. Então, num dia, ele vê o filho voltando, e ao invés de desprezá-lo, ele vai, abraça-o, beija-o e se regozija. Assim é Deus. Assim é o trono da graça. Sabe por que é o trono da graça? Porque não leva em conta quem eu e você somos. O trono da graça leva em conta quem Deus é. Todas as minhas falhas, todos os meus pecados, todas as minhas fraquezas, Deus conhece. Deus sabe os pecados que eu nunca contei para ninguém. Deus sabe todas as coisas da minha vida. E as portas do trono da graça estão abertas, não por quem eu sou, mas por quem Deus é. Deus te chama a adentrar ao trono da graça, não porque você merece, mas porque Ele é bom. E o texto diz o seguinte: para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Então ele nos diz o que nós encontramos nesse trono. É interessante observar que misericórdia é uma necessidade para as faltas passadas, enquanto graça é uma necessidade, algo necessário para as necessidades presentes e futuras. Então nós podemos olhar agora para Jesus Cristo e entender como o trono da graça nos dá misericórdia e graça. Vocês lembram de Mateus capítulo 9, quando Jesus observou o povo de Israel e diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Sabe o que é misericórdia? Misericórdia é a capacidade de aliviar o sofrimento, inteiramente à parte do mérito pessoal. Aqui o texto diz claramente que Jesus estava curando as enfermidades e moléstias deste povo, e que teve enorme compaixão delas, porque viu o estado daquele povo. Isso é misericórdia.
Aquele povo obstinado, teimoso, que vivia em todo tipo de pecado, que havia se envolvido com todo tipo de idolatria, que havia se prostituído com N deuses de todas as nações ao redor deles. Aquele povo que não respeitou a lei de Deus, que não cuidou do templo de Deus, que não cuidou da cidade de Deus, que desonrou o nome de Deus. Jesus Cristo vem e faz o quê? Ele anda pelas cidades e aldeias, curando, expulsando demônios, ressuscitando mortos, multiplicando o pão. Você sabe o que é misericórdia? Aquele povo não merecia nada disso, e Jesus fez isso. E João diz o seguinte: se fossem registradas todas as coisas que Jesus fez, nem ainda nesse mundo caberiam os livros. Nós sabemos uma ínfima parte do que Jesus fez de bem para eles. Jesus deve ter feito muitas e muitas outras coisas que não foi registrado, mas ele fez isso por misericórdia. O trono de Deus veio a eles, o próprio Deus veio a eles e tratou-os com misericórdia. E há uma demonstração máxima de tudo isso. Se você ler Mateus, o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, até quase o final do capítulo 11, Jesus está oferecendo o seu reino ao povo de Israel. E sabe o que o povo de Israel faz? Ele desdenha. Jesus vem, ele dá o sermão do monte oferecendo as regras do seu reino, ele se mostra como o Messias, se apresenta como aquele que havia de vir, dá as provas disso. E sabe o que o povo de Israel faz? Não queremos nem saber quem você é. No capítulo 11 de Mateus, Jesus dá uma reviravolta, vamos dizer assim, no seu ministério. E ele diz assim a partir do verso 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Para quem ele disse isso? Vinde a mim todos. Sabe o que é todos, quando o judeu está escrevendo? Todos significa, vinde a mim pessoas de todas as nações. Esse convite de Mateus 11, 28, foi feito a mim e a você. Eles haviam rejeitado, e ele então nos convida. No Salmo 103, versos 10 e 11, ele nos dá razão. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades, pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Esse é o trono da graça. Jesus Cristo, ele veio até nós e nos abençoou, sem que nós merecêssemos. Ele falou de misericórdia, mas ele também diz, e achar graça. E eu quero usar um segundo exemplo do Senhor Jesus. Você lembra de João capítulo 9? O que acontece em João capítulo 9? O verso 1 começa assim, vendo, pois, um cego de nascença. Então, Jesus e os discípulos passam por um cego de nascença. Mas, para entender isso, você tem que voltar alguns versículos, até João 8,12, quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo. E as pessoas riram dele. Que? Você é a luz do mundo? Você? Eles não acreditaram nisso. Então, Jesus não ficou discutindo com eles. Jesus fez o seguinte, deixou passar. No começo do capítulo 9, ele encontra um cego de nascença. Então, ele vai mostrar para eles por que ele é a luz do mundo. Quando eles veem o cego de nascença, os discípulos discutem com Jesus. Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Essa era a visão deles. Alguém aqui pecou, alguém aqui está errado, porque esse homem nasceu cego. E Jesus responde, não é nada disso. Isso aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, Jesus chama aquele homem e Jesus desperta a fé nele. Com a própria saliva, Jesus faz um pouco de barro e passa nos olhos dele. Ele nem viu aquilo, ele só sentiu o barro nos seus olhos. Então Jesus diz algo incrível para ele, diz o seguinte, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Jesus não falou isso só para ele, falou para todos os judeus pelo seguinte, Siloé significa o ungido, o Messias. Então, o que ele estava dizendo é o seguinte, vai a Cristo e lava-te. É isso que Jesus estava falando em João 9. O ungido, o Messias, o Cristo. Vai ao tanque de Siloé, vai a Cristo e lava-te.
Então o texto é incrível quando diz, simplesmente o verso 11 termina da seguinte forma: olha, eu fiz isso, um homem chamado Jesus untou-me os olhos com barro e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. E o verso 11 termina da seguinte forma: então fui, lavei-me e vi. Só isso. Eu fui, eu me lavei e vi. Você sabe o que é graça? Graça é aquilo que Deus faz quando não há chance nenhuma de nós mudarmos a realidade. Aquele homem nasceu cego de nascença, e se até hoje a medicina não consegue fazer um cego de nascença ver, Jesus, que é a luz do mundo, pode. Ele fez um cego de nascença enxergar, para mostrar para aqueles cegos que ele era a luz no mundo. Um homem miserável, sem nenhuma chance, encontrou-se com a pessoa certa. Quando os fariseus interrogam ele diz, eles estão interrogando e querem saber o que aconteceu, ele simplesmente diz, um homem chamado Jesus. Foi ele que fez isso. Ah, mas ele é profeta? Não sei. Eu sei que agora eu não enxergava e agora enxergo. Eu só sei que a graça de Deus agiu na minha vida. O trono da graça faz exatamente isso. Que a graça reine em nosso viver. O trono da graça está aberto diante de todas as coisas que são impossíveis para nós, mas não são impossíveis para Deus. Há tantas e tantas coisas que nos oprimem, nos pressionam, nos deprimem, nos tornam ansiosos, mas o trono da graça é aberto a mim e a você. Há tantos problemas e tantas fraquezas na nossa vida, que nós ficamos lutando e nos debatendo com elas, quando o Senhor tem dito simplesmente, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Então ele completa da seguinte forma, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O que é tempo oportuno? É interessante isso. 1 Coríntios 10, 13 diz que nenhuma tentação ou provação, nenhum problema veio sobre nós fora da esfera humana. Mas Deus é fiel. Notem, ele está tocando no mesmo assunto. Deus é fiel. E com o problema também enviará o escape para que a possais suportar. Então esse versículo nos ensina o que é tempo oportuno. Tempo oportuno é o seguinte: o trono da graça é tão maravilhoso, e o trono da graça é tão especial para todos nós crentes, que em todos os problemas que enfrentamos, o trono da graça, antes que enfrentemos esses problemas, já nos deu a solução. Quando ele diz que ele nos dá o escape para que possamos suportar, ele está dizendo o seguinte, que junto de cada problema que Deus permite na nossa vida, ele envia junto no mesmo pacote a solução. Que a graça de Deus envia junto com o problema aquilo que eu preciso para solucionar aquilo que há diante de mim. Não foi por acaso que o autor primeiro tocou em incredulidade. Sabe qual é o problema das nossas fraquezas e das questões que enfrentamos? É que nós somos incrédulos quanto a esse fato. Nós olhamos somente para o problema e não para o fato que Deus prometeu, junto com o problema, trazer a solução. Ele diz que nos dará o escape para que possamos suportar. Há coisas que nós pedimos, e como Paulo pediu, por 3 vezes que Deus tirasse o espinho na carne, e o que Deus respondeu a ele? Você entende o que Deus respondeu? O que Deus diz é simplesmente o seguinte: Paulo, eu não vou tirar, porque o trono da graça é suficiente. Isso. Eu não vou tirar o problema da sua vida, porque você já tem acesso ao trono da graça, você não precisa de outra coisa. Eu creio pessoalmente que foi Paulo que escreveu Hebreus, então foi Paulo que aprendeu isso para nos ensinar. Que Deus não tirou aquele problema da vida dele, porque disse o seguinte: olha, a porta do trono da graça está escancarada para você. Então você vai viver com esse problema, para você lembrar que você pode entrar diante do trono da graça todos os dias. E eu quero completar falando isso.
Talvez você tenha orado para que Deus tire da sua vida algum problema ou dificuldade que muito te incomoda. Eu posso usar um exemplo, porque eu sei que outros irmãos aqui na igreja também têm alguns filhos como o meu, e sabe que crianças com necessidades especiais, há irmãos que têm filhos surdos, aqui no grupo Efatá, há outros irmãos que têm, como o meu, que tem autismo. Eu nunca pedi para Deus curar o Lael. Eu não faria isso. Ele nasceu perfeito, ou seja, do jeito que Deus fez ele. A medicina diz que ele tem um problema muito sério e que não pode ser curado. O que eu entendi e o que eu e minha esposa entendemos quando veio o diagnóstico dele? Que junto com essa dificuldade, o trono da graça nos enviaria aquilo que era suficiente para suportar. Deus não tiraria o problema, mas daria forças para suportar. Misericórdia e graça. Às vezes você está pedindo e clamando que Deus tire aquela dificuldade, dizendo, olha, eu estou pronto a desistir, estou pronto a abandonar Cristo, abandonar a igreja, abandonar a minha fé, porque os problemas estão pesados demais, não há razão para isso, as portas do trono da graça estão abertas para você. Não há porquê. O convite é claro. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. No tempo oportuno, Deus enviará o socorro. As dificuldades talvez continuem lá, mas o socorro virá. O que nós temos que concluir ao final é: a única coisa que pode impedir-te de provar as bênçãos do trono da graça de Deus é a tua própria incredulidade. O maior mal que nos assalta, infelizmente, é a incredulidade. Deus já nos mostrou tantas e tantas vezes como Ele é bondoso e poderoso, mas em cada circunstância que nós enfrentamos, nós parece que queremos testar Deus. Será que Deus é tão poderoso assim? Será que Deus é tão bondoso como Ele diz? Será que a graça e a misericórdia estão assim abundantemente ao meu dispor? E é por incredulidade que não adentramos no lugar onde as nossas fraquezas são curadas. Cheguemos com confiança. Uma segunda razão é porque por vezes somos impacientes. O trono da graça promete ajuda no tempo oportuno. Ou seja, literalmente, promete ajuda quando nós já tivermos aprendido o que Deus quer que nós aprendamos. Nos acheguemos, irmãos. O trono da graça de Deus é precioso e está aberto à nossa disposição. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Todos de olhos fechados.